Ponto de encontro dos moradores daquela pequena e pacata cidade nos domingos à tarde era a praça pública. Sim, ali parece que o tempo passava de uma forma diferente. Pássaros cantando, casais de namorado trocando carinhos, famílias ali conversando, tratando os pássaros. Tudo isso mudou, porém, num domingo à tarde, quando chegou um jovem e pediu permissão para pregar a palavra de Deus. E ele pregou com autoridade sobre o amor de Deus e a pregação dele encantou a todos. Então pediram para ele voltar nos próximos domingos para pregar. Só que, com o passar do tempo, ele foi pregando sobre o pecado, as consequências do pecado e a necessidade que nós temos de abandonar o pecado. E isso esvaziou a assembleia até que ficou só ele. E o zelador então falou ao jovem, para com isso, ninguém quer ouvir a tua pregação. O jovem falou, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque antes eu pregava para convencer essas pessoas a não viver no pecado. Agora eu tenho que pregar para me convencer a não viver essa ilusão que eles estão vivendo no pecado. Jesus vem nos falar da parábola do semeador. Ele vem dizer que ele veio semear a palavra nos nossos corações. Né? E vamos tentar entender isso através dessa passagem, que está em Mateus capítulo 13, versículo 1, sob o título de O Semeador. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Aqui saiu Jesus porque essa passagem acontece logo depois que os parentes de Jesus chegaram lá para falar com Jesus e não cabia mais gente dentro da casa. Então ele saiu para falar com o povo por misericórdia das pessoas, né, por caridade. Então ele vai na beira do lago, senta num daquelas barcas, né, e ali acontece que na água a propagação do som é muito melhor, então forma uma espécie de concha acústica para que mais pessoas o ouçam. E Jesus ele vai se adaptando, vai adaptando a sua forma de pregar conforme a capacidade de entender das pessoas que estão na Assembleia. Por isso que aqui ele vai falar em forma de parábolas. Tinha pessoas aqui, pessoas que tinham conhecimento, né, mais letradas tinha, mas tinha também pessoas muito simples. Então Jesus vai usar de uma passagem de uma forma muito simples, falando sobre o semeador. Né? Então Jesus está ali semeando. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. Quem aqui está à margem da barca? Aqueles que não estão dentro da igreja. Né? Estão à margem. A pregação é um convite para entrar na igreja. Mas a pregação também é para aqueles que estão dentro da igreja, que é a barca de Jesus. E seu discurso foram uma série de parábolas. Então ele falou: um semeador saiu a semear, e semeando parte do caminho, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram a semente. Os pássaros vieram e comeram a semente. Às vezes, a palavra é semeada. Isso é muito comum durante a missa. Durante a missa é uma batalha espiritual muito grande, que qualquer um de nós, se pensar um pouquinho nisso, vai entender que é a batalha espiritual. As leituras que são proclamadas lá, eu falo por mim, com muita facilidade são roubadas. Muitas vezes, ao sair da missa, a gente já não lembra mais qual foi a palavra, primeira leitura, segunda leitura, ou simplesmente o evangelho. Isso daí é uma batalha espiritual terrível do inimigo que rouba a palavra. O inimigo aqui está, digamos assim, ilustrado como os pássaros que vieram e tiraram, roubaram essa palavra de nós. É por isso que nós temos que estar com o coração atento. Se possível, estudar a palavra em casa, para quando chegar lá e ouvir do sacerdote, complementar essa explicação, para que essa palavra se torne viva e eficaz em nós e produza frutos. Né? Versículo 5. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra tinha pouca profundidade. Muitas vezes nós ouvimos a palavra e aquela palavra alegra o nosso coração. Só que essa palavra não vai ter, essa semente, ela vai nascer, mas não vai ter vigor. Porque quem semeia, o semeador, aquele que conhece de semeadura, aquele que trabalha com isso, sabe que tem a profundidade certa para plantar. Se plantar muito fundo, vai ter muita dificuldade para nascer e não vai conseguir romper a terra.
Se plantar muito na superfície, se tiver umidade suficiente, ela vai nascer, mas logo vai queimar, porque não vai dar tempo dela se firmar a raiz e vai queimar aquela planta recém-germinada. Então aqui é necessário que seja cultivado o terreno do nosso coração. Porque o semeador sai para semear, sim, mas existem momentos que ele não vai só semear, ele tem que preparar a terra, tem que arrancar as ervas daninhas, tem que arrancar, remover as pedras. E veja, aqui diz que Jesus, que o semeador semeou em todos os tipos de terreno. E São João Crisóstomo vai dizer aqui, ó, mas por que haverá razão para semear entre espinhos, sobre as pedras e nos caminhos? Não há razão nisso se considerarmos que as sementes e a terra do ponto de vista material, porque a pedra não tem o poder de se mudar em terra, nem o caminho de não ser caminho, nem os espinhos de não ser espinhos. Veja só. Mas nas almas e nas doutrinas isso tem uma louvável aplicação. É possível que a pedra se torne fértil, que o caminho não seja um caminho pisado e que os espinhos sejam destruídos. Depende da forma como nós acolhermos a palavra que foi semeada. E veja, uma vez que nós tivemos a graça de que a palavra fosse semeada no nosso coração, nós temos a obrigação agora também de sermos semeadores dessa palavra. Muito mais pelas nossas atitudes do que literalmente pela palavra pregada. Deus te abençoe. Boa semeadura.